Olá, bem-vindos ao REURB na Prática. Neste programa, um bate-papo com a doutora Bianca Castelar de Faria, oficiala do primeiro Registro de Imóveis de Joinville, Santa Catarina. Obtendo certificação da ABNT NBR 15906 desde 2011 e ISO 9001-2008 desde 2012. E desde 2011 recebe a premiação máxima Ouro, Diamante e Master do Prêmio de Qualidade Total Anoreg BR. Graduada em Ciências Sociais e Jurídicas e mestre em Direito Internacional Público pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS. Especialista em Direito Registral Imobiliário pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas. Especialista em Direito Notarial e Registral pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul. Doutoranda em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, em dupla diplomação com a Delaware Law School, Widener University. Ex-presidente e atual diretora de ensino do Colégio Registral Imobiliário de Santa Catarina, CORE-SC. Vice-presidente da Diretoria Executiva do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, ONR. Olá, bem-vindos ao REURB na Prática. Hoje nós estamos com a doutora Bianca, que é oficial do Registro de Imóveis de Joinville, do primeiro registro. Bem-vinda, doutora Bianca, é uma honra tê-la conosco aqui. Obrigada, doutor André. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade. Obrigado. Então vamos começar logo. Hoje a gente vai tratar de vários aspectos do registro de imóveis, chegando até ao NR, que é o registro eletrônico. Então, primeiro, como todo bom trabalho, a gente tem que falar da parte histórica. Um breve histórico sobre os cartórios de registros de imóveis. Então, doutora, falando do histórico dos cartórios de registro de imóveis no Brasil, doutora, poderia um breve comentário sobre como se deu esse início aqui no nosso Brasil? Sim, doutor André, a figura do cartório ela é bem antiga, né, aqui no nosso país. E ela é antiga não só aqui no Brasil, como é uma atribuição e uma profissão antiga no mundo. O pai de Leonardo da Vinci era notário, né, era tabelião. Nós tínhamos já, antes de Cristo, escribas e tabeliães, que na época eram pessoas que sabiam ler e escrever, né? E com o passar dos anos, eram pessoas que, com uma certa imparcialidade, eles assessoravam as partes para que o negócio fosse feito de forma correta e segura, né? Então, há um respeito muito grande no mundo todo pela figura do notário, do tabelião e do registrador, por essa imparcialidade e por essa busca desse profissional pela segurança dos negócios que estão sendo feitos, né? Para que esse negócio não venha a ser anulado, né? Num segundo momento, não venha a ser objeto de uma ação judicial num segundo momento. No Brasil, especificamente, toda a questão relacionada a nascimento, casamento e óbito era direcionada à igreja, e à igreja católica. Então, a igreja católica ficava com esse controle, com esses registros, né, dos casamentos católicos. E aí, em 1850, mais ou menos, os não católicos, né, porque a gente tem uma forte imigração alemã, aqui em Joinville mesmo, a nossa colonização é alemã, e são protestantes. Então, os não católicos não conseguiam nem registrar os seus casamentos. E aí veio uma legislação, né, do Brasil, para que houvesse o registro civil desses casamentos dos acatólicos, né, das pessoas que não faziam parte, não eram membros da Igreja Católica. E depois, com a República, aí sim passou a ser um controle obrigatório, né, do registro civil, em que nascimentos, casamentos e óbitos deveriam ser reportados, na época, ao cartório de registro civil. Isso também aconteceu com a propriedade. A propriedade, até então, até a República, era controlada pela igreja, né, e era controlada por declaração, mera declaração. Olha, sou
proprietário, sou o possuidor, sou o dono dessa faixa de terras. E aí era o que se chamava na época de registro do vigário. E após a República, com a necessidade de as unidades federativas, né, os diferentes estados terem mais autonomia, terem mais controle, surgiu o registro de hipoteca em 1850. Então, o registro da hipoteca, o registro da garantia do imóvel para a tomada de um financiamento, para a tomada de um crédito, é anterior ao registro da propriedade propriamente em si. Então, após o registro da hipoteca, é que se sentiu essa necessidade de também controlar as transferências de propriedade. E em 1890 é que, então, né, se instituiu chamados transmissões por transcrições, que eram os antigos livrões, né, de transcrição, em que a cada transferência de propriedade era feito um novo registro nesses livros, para se controlar quem era o proprietário, o que aconteceu com o imóvel, se tinha garantia, se foi parcelado, se não foi parcelado. Mas o registro de imóveis em si, ele ficou mais moderno com a Lei 6.015, que é de 73, que aí saiu desse regime de livros de transcrição, que eram todos manuscritos, inclusive as caligrafias assim belíssimas, para ir para esse regime de matrícula, que é o que nós temos hoje. Então, nós temos assim, um longo histórico de bastante avanço, né? Digo que o nosso maior avanço, acredito, tenha sido até nos últimos 6 meses de pandemia, né? Em função dessa necessidade de toda a sociedade de distanciamento social e de trabalhar com meios eletrônicos. E com os cartórios não é diferente, né? A gente avança juntamente com a sociedade, tenta acompanhá-la, né? A gente está sempre um pouco atrás, mas a gente tenta acompanhar. E o objetivo principal é esse, criar essa segurança nas informações. Ah, nasceu? Nasceu quando? Quem é o pai? Quem é a mãe? Onde nasceu? Casou? Qual o regime de bens? Como é que é a comunicação do patrimônio? Faleceu? Faleceu quando? Quem são os herdeiros? Comprou? Ah, comprou tal imóvel. Qual imóvel? É casado? Não é casado? Tem hipoteca? Tem alienação fiduciária? Então, nós precisamos de um ente, né, que hoje é o serviço extrajudicial, são os cartórios, para controlar a segurança dessas informações. Perfeito, doutora. Uma grande aula. Muito, muito bacana ouvir a doutora. Os serviços extrajudiciais. Então, como a gente está falando dos cartórios, é importante que as pessoas saibam que não existe o cartório. Existem vários, né, com várias atribuições, várias competências. Cartório de registro de imóveis, cartório de registro civil, os tabelionatos. Queria que a doutora, então, fizesse um panorama dessa divisão, para depois nós especificamente falarmos do cartório de registro de imóveis. Perfeito. Cartório é um termo, sim, que leigo usa, que o jurista usa também, né? Mas é um termo genérico. Nós chamamos, né, os cartórios de serviços extrajudiciais, né? Que eles estão controlados e são fiscalizados pelo Poder Judiciário. E esses serviços extrajudiciais, que são os cartórios, têm diferentes atribuições. Nós temos a atribuição do Registro Civil de Pessoas Naturais, que controla, então, nascimento, casamento, óbito, interdição. Nós temos o Registro Civil de Pessoas Jurídicas, que cuida de registro civil de associações, por exemplo. Nós temos o Registro de Títulos e Documentos, que cuida de conservação eterna, né, e permanente de documentos ou notificações extrajudiciais. Nós temos a atribuição do tabelionato de notas, que lavra contratos de vontade entre as partes, então contratos de vontade de compra e venda, procurações, reconhecimento de firma, autenticação de documento. Nós temos o tabelionato de protesto, que então eles notificam o devedor para que pague a dívida no prazo de 3 dias, sob pena de ser protestado e essa informação ser publicizada para os meios de crédito. E nós temos o registro de imóveis, né, que eu tenho muito orgulho de hoje ter essa atribuição aqui em Joinville, como registradora de imóveis,
que controla a segurança da propriedade imobiliária, das transações imobiliárias. Então, quem que tem coragem hoje de comprar uma casa, investir todos os valores do trabalho da sua vida, sem dar uma olhada na matrícula do imóvel, sem ver se esse imóvel é mesmo do Dr. André, que está me vendendo, se realmente não tem hipoteca, se não tem alienação fiduciária, se não tem usufruto, se não tem um inquilino que precisa ficar ainda no imóvel mais 10 anos. Enfim, a matrícula e a certidão de inteiro teor do imóvel traz numa questão assim de 2 minutos, e hoje até a visualização da matrícula é instantânea, né? A vida do imóvel, a vida toda do imóvel, tudo que aconteceu com aquele imóvel, ele foi parcelado, ele foi unificado, foi construído sobre ele, tem um empreendimento com 2 torres, passa um rio, tem servidão, enfim, é muito importante as pessoas buscarem informações adequadas e informações corretas pela certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel de seu interesse. Perfeito, doutora. Eu até sempre brinco que a matrícula é o CPF do terreno. E se um policial quiser puxar a ficha corrida, ele precisa da matrícula. Então, por falar em matrícula... Eu acho que além do CPF, doutor André, é o boletim escolar, é a caderneta de vacinação. Tá tudo ali. A CNH, as multas... São as cartinhas lá do 1º ano, 2º ano do colégio. Então, assim, realmente a gente encontra... Um dos princípios que nós temos no registro de imóveis é o da concentração. Tudo que diz referência ao imóvel e aos titulares de direitos reais do imóvel precisam estar na matrícula para que essa informação seja publicizada a qualquer interessado. Então, é fundamental esse controle para a segurança das pessoas e segurança dos negócios. Claro. Até a matrícula foi criada nesse histórico, né, para resolver o que a transcrição não resolvia, que é ter todas essas informações concentradas e publicizadas. Enfim. Escritura pública, transcrição e matrícula imobiliária. Há uma confusão, inclusive de profissionais jurídicos, né, de dizer que o título de propriedade é a escritura pública, normalmente a escritura pública de compra e venda. Então, a gente tem um histórico, né, de escritura pública, transcrição, matrícula imobiliária. A escritura hoje é feita num tabelionato, a matrícula é aberta com o registro dessa escritura no cartório de registro de imóveis. É isso mesmo? Queria que a doutora falasse um pouquinho, então, sobre o porquê dessa confusão da pessoa imaginar que a escritura pública de compra e venda é o título de propriedade, né, onde cada um deles, onde esses documentos são elaborados, são registrados, etc. Bem, doutor André, a gente mora no Brasil, então a gente tem que seguir a lei brasileira. E pela lei brasileira, imóvel só se transfere com o registro na matrícula e não com a escritura pública. Então, é uma pena, porque quase que diariamente a gente vê pessoas que não conseguem registrar a sua escritura pública na matrícula do imóvel, porque na realidade compraram lá atrás, há alguns anos, engavetaram, deixaram dentro de uma gaveta, achando que estavam bem, né, seguras e tranquilas, e agora, no momento da venda até do imóvel, trazem para registro e o imóvel já tem penhora, já tem inalienabilidade, houve falência, ou não se encontra mais o antigo proprietário, né, o proprietário na matrícula, o vendedor. Existe ainda essa omissão, esse desconhecimento, essa acomodação, né, eu diria, de ficar satisfeito com apenas a lavratura da escritura pública. E o que é a escritura pública? Ela é essencial, mas ela é o contrato. É como se fosse o contrato de promessa de compra e venda, o contrato de compra e venda é a formalização jurídica da vontade das partes, mas ela não transfere propriedade, ela cria apenas obrigações. Então, ela trabalha dentro do direito obrigacional e não dentro do direito real, né, que são o direito das coisas. E, então, o que me surpreende é que, às vezes, a pessoa ela já investiu 99%
do recurso que ela tinha para um determinado imóvel com o imóvel. Então, assim, o maior investimento dela é com o pagamento do imóvel. Depois ela foi lá e investiu 2%, dependendo do município, aqui em Joinville 2%, no ITBI, porque sem pagamento de ITBI não lavra a escritura pública. Depois ela investiu 0,4% mais ou menos na lavratura da escritura pública. Então ela já foi ali, ela já fez o, vamos botar então 96, tá? Para o imóvel. Ela já foi no 96% do valor do imóvel, depois ela já foi lá no 2% do ITBI, ela chegou no 99%, depois ela foi no 0,4%, chegou ali no, desculpa, 98%, depois ela foi no 0,4%, 98,4%, e aí por 0,4% ela deixa de registrar, 0,4% do valor, né, do seu investimento, ela deixa de registrar e ela não adquire a propriedade, ela adquire apenas a posse, né? E aí, às vezes as pessoas me perguntam assim, ah, mas será que eu perco mesmo esse imóvel? Um vizinho meu me perguntou um dia desse, Bianca, mas tu acha mesmo assim, ó, eu tô aqui no imóvel já há 4 anos, né? Mas eu não transferi ainda, eu nem lavrei a escritura pública, ainda está em nome da construtora, né? Eu perco o imóvel, eu perco o apartamento. Deu assim, olha, fulano, assim, perder eu acho que tu não vai perder, né? Tu tem depois, daqui 1 ano tu já tem uso capião, enfim, eu acho que tu não perde, mas assim, que tu vai ficar uns 15 anos se incomodando com isso, tu vai. Ou os filhos, Então uns não 30. então, assim, realmente não faz sentido por 0,4% do valor do investimento a pessoa deixar de adquirir a propriedade e correr o risco de chegar uma penhora fiscal naquele imóvel que cria inalienabilidade, o registro de imóveis não pode mais transferir a propriedade, chegar uma indisponibilidade por dívida da construtora ou por dívida ali do vendedor, chegar qualquer informação que impeça, né, o registro de aquisição. Então, é uma falha que ainda acontece, né? E por isso que a gente conversa tanto sobre o assunto com os profissionais do direito, com as pessoas, né, que trabalham no ramo imobiliário, para que Corretores. haja essa sensibilização, para que haja essa assessoria também às pessoas leigas que não têm esse conhecimento. Então, a escritura é o contrato. Depois, quando se registra essa transferência de propriedade, o imóvel ele fica com as suas informações dentro de uma plataforma que até 76 eram uns livrões de transcrição pesadíssimos, tem que fazer musculação para carregar os livros. Mas hoje, desde 76, é a matrícula. A matrícula nada mais é do que fichas de cartolina que seguem ali uma sequência numérica, né? Ficha 1, ficha 2, ficha 3, ficha 4, com todas as informações ali atreladas, ou por registro ou por averbação. Depende do tipo de informação que vai ali para aquele documento. E hoje a gente chegou numa terceira fase do registro de imóveis, né? A primeira fase foi a transcrição, a segunda a matrícula, que é a fase do registro eletrônico. E em breve a gente vai ter a autorização para não precisar mais imprimir essas matrículas, para que essas informações estejam todas numa plataforma eletrônica, né? Que agora é talvez o terceiro ciclo do registro de imóveis. Então, a gente não pode mesmo confundir escritura pública com o registro da propriedade. Escritura pública precisa ser lavrada? Precisa, mas não acaba por ali. Depois disso, precisa o registro de imóveis competente, que é o da localização do imóvel, e registrar aquela transferência de propriedade na matrícula do imóvel. Doutora, até um complemento, um comentário. Quando a gente trabalha nos processos de regularização fundiária, a gente percebe o desconhecimento da família, do ocupante, porque ele diz, eu não preciso regularizar o meu, porque eu fui no cartório, fiz a escritura e está registrada. É por isso que eu entendi que era importante comentar sobre a diferença entre os cartórios, né, porque a população saiba que não é um cartório só, que não é o cartório, cada um com a sua atribuição, e o documento que é feito num cartório ele precisa ser registrado no outro. Então, infelizmente, assim, e até profissionais, né, com a nossa formação jurídica, né, passam essas informações equivocadas para as famílias e acaba gerando um problema
que pode perdurar, como a doutora comentou, por 10, 15, 20 anos. Se alguém falece nessa cadeia sucessória, então o problema aí é infindável, e às vezes só um programa de regularização como esse que veio, né, que foi criado agora, e os anteriores, para resolver essa situação. O senhor atua com maestria na área, meus parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Então, por falar em Nós temos até aquele ditado popular, né, doutor André, que é: só é dono quem registra. Só é dono quem registra. Talvez seja mais fácil explicar assim. Só é dono quem registra. Isso. No cartório de registro de imóveis. Tá? Isso é no registro de imóveis. Isso é muito comum em loteamentos em que o loteador mesmo faleceu e que os herdeiros não sabem exatamente como que os negócios foram feitos, né? Pelo patriarca, ou lá pelo loteador, pelo pai falecido. Nós temos, assim, inúmeros casos em que o loteador fulano de tal vendeu o lote 1 da quadra A para a Bianca ficou com essa escritura pública, com esse contrato em casa. Anos depois, o lote 1 da quadra A foi vendido para o doutor Daniel, né? Desculpa, para o doutor André. E o doutor André foi no registro de imóveis e registrou essa escritura pública. O senhor é que é o proprietário, né? Então, não importa a data da escritura pública, importa quem chega no registro de imóveis primeiro. Se eu tenho uma escritura pública de 1990 e se eu tenho uma escritura pública de ontem, se trouxerem as duas aqui hoje, mas a de ontem chegar 1 minuto antes, essa pessoa é a proprietária. Perfeito. Para entender o risco que é não registrar e a Sim. importância que tem esse ato. O primeiro ofício de registro de imóveis de Joinville e a regularização fundiária. Por falar em regularização fundiária, qual é o contato, né, que o registro de imóveis, pelo menos o primeiro registro de Joinville, tem com o assunto? 11977, se já chegou algo do lar legal, né, se Joinville já atuou nesse sentido, ou se também não. E, enfim, né, a REURB fica mais adiante. Vamos tratar, por enquanto, só da 11977 e do lar legal, que para quem está assistindo de outro estado, é um programa aqui de Santa Catarina, do Tribunal de Justiça, uma ação judicial muito assemelhada à legitimação fundiária. Doutor André, eu tenho quase 11 anos de titularidade aqui em Joinville, eu sou catarinense, né, mas de Criciúma. Eu cheguei em Joinville em janeiro de 2010. Quando eu cheguei em Joinville, a informação que eu recebi do Poder Público Municipal é que nós tínhamos 174 loteamentos clandestinos na cidade. E aí, como uma profissional otimista, eu vi que havia um bom potencial de regularização, de crescimento, de fortalecimento da cidade, né? Porque a regularização fundiária, ela traz prosperidade. Ela traz prosperidade para todos os envolvidos. Traz prosperidade para o possuidor, ocupante, que não consegue pegar um empréstimo no banco porque não pode oferecer o imóvel em garantia, não consegue ampliar a sua residência, porque como que eu vou investir em algo que nem tem documento? Prosperidade para o poder público, né, que passa a regular e controlar de uma forma mais organizada aquele núcleo, aquela área, prosperidade a todos, né? E aí, quando eu recebi essa informação, 174 loteamentos clandestinos, metade área pública, metade área particular, eu assim, nossa, fantástico, eu vou trabalhar bastante com parcelamento de solo, né? E aí, nós não tínhamos, na época, ainda a 13465, né? Mas nós trabalhávamos com a 6766 e, em seguida, com a 11977. E com o lar legal, que já era um provimento bem utilizado no Estado. Em 11 anos, o primeiro registro de imóveis de Joinville, que tem uma circunscrição territorial, assim, bem extensa, registrou um loteamento pela 6766, de 70 lotes, fiz até uma pesquisinha aqui ontem. Um registro de demarcação urbanística pela 11977, com 304 lotes, que a gente ficou bem feliz na época, mas ficou só na demarcação urbanística, não chegou na fase do parcelamento.
um registro de lar legal de 16 lotes e 3 registros agora pela 13465 de 308 lotes. Então, eu considero assim que o número é vergonhoso. Eu considero que existe um potencial muito grande de as pessoas em geral, o poder público, trazerem esse benefício, né? Oferecerem e buscarem se comprometerem com esse benefício aqui para a sociedade joinvilense. E por isso que eu elogio tanto o senhor, né? Porque eu acho que o senhor é um dos personagens dessa máquina que é a REURB, né? Dessa engrenagem que é a REURB, que faz a REURB acontecer, né? Que são os profissionais da área técnica, da área jurídica, que conseguem apresentar segurança para essa população que há anos já recebe promessas, né, infundadas e promessas descumpridas, e motivar também o poder público municipal para que atue de uma forma organizada, de uma forma ordenada, junto aos registros de imóveis também, para que a 13465 não fique no papel, né? É uma lei que trouxe uma flexibilização muito grande para a regularização, mas que ela precisa ser colocada em prática. Então, primeiro, muito obrigado pelos elogios, mais uma vez, né? Não tenho o que dizer, só que eu sempre tento me aprimorar, melhorar a metodologia de trabalho, sempre ouço os conselhos, inclusive da doutora, assisto suas lives. A administração do cartório de registro de imóveis. E assistindo uma live sua, é importante também a organização do cartório ser repassada para o município, servir de exemplo para o município. Então, eu sei que a doutora organiza checklists, né, de todos os trabalhos, compartilha com seus colegas. Eu já atuei em outros municípios, né, que receberam seus checklists, e esses também são incorporados pela minha equipe, né, porque a gente chega com um processo redondo na prefeitura e posteriormente aí no cartório. Então, eu queria que a doutora falasse um pouquinho sobre a importância de ter esse checklist, a importância do município adotar esse tipo de medida para otimizar o tempo, porque tempo é uma moeda que a gente não tem retorno, uma vez gasto, aquilo não volta. E também, depois de feito um checklist, claro, com a sua experiência, a gente sempre vai precisar atualizá-lo, né? A gente nunca consegue imaginar todas as situações, então, com o passar do tempo, vão ficando menores as atualizações, né? E quanto tempo demora para chegar no checklist ideal, né? Ou se nunca há um ideal. Bem, muito boa esse questionamento, porque tem um colega meu, quando eu ingressei aqui em Joinville, eu era titular num registro de imóveis no Rio Grande do Sul, concursada já. Eu participei do primeiro concurso público de serventias notariais e registrais do Rio Grande do Sul e assumi em 2006, dezembro de 2006. Então, quando eu cheguei em Joinville, eu tinha 3 anos de titularidade como registradora de imóveis numa cidade de 25 mil habitantes do Rio Grande do Sul, que se chama Três Passos. Uma cidade assim que me recebeu muito bem, que eu só tenho boas lembranças, pessoas trabalhadoras, pessoas corretas, colonização alemã também, sede lá da Sadia, gaúcha. E o Rio Grande do Sul tem isso, né? O Rio Grande do Sul, assim, aceita bem, recebe bem quem eles acham que é trabalhador, correto, honesto, independentemente da origem do estado. E Joinville também. Joinville, acho que a partir do momento que viu que eu cheguei com vontade de somar, também me recebeu muitíssimo bem. Mas o que eu quero dizer é que, quando eu cheguei aqui, eu assumi uma serventia de uma cidade de 500 mil, 600 mil habitantes. Cidade mais populosa do estado, não é, doutora? Mais populosa, não é a capital, mas né, tem essa pujança econômica e populacional aqui de Santa Catarina.
Mas eu vim de uma realidade muito diferente, uma realidade que até restaurante fecha no horário do almoço. A gente brinca com isso Eu lá em sei bem. É a praça, a igreja, né? Onde todo mundo ali socializa no final de semana, mas era uma cidade, né, com questões bem interessantes, mas uma demanda muito menor em relação, não à complexidade, mas em relação à quantidade. E quando eu cheguei aqui, eu me deparei com uma realidade bem diferente, né? Lá nós éramos uma equipe de 5 colegas. Aqui a equipe hoje tem praticamente 50 colegas, né? E eu me aconselhei com um colega do primeiro Registro de Imóveis de Belo Horizonte, que é o Dr. Fernando Nascimento, e ele já era também registrador de imóveis no Rio Grande do Sul, ficou em primeiro lugar em Minas Gerais e assumiu o primeiro RI de Belo Horizonte. E ele, na época, falou assim, Bianca, olha só, por mais conhecimento jurídico que a gente tenha, 30%, assim, para a gente prestar um serviço bom para a população, para a gente prestar um serviço de excelência, 30% é conhecimento jurídico, 70% é gestão. Então, não adianta assim, o teu mestrado, o teu doutorado, as tuas especializações, o quanto tu estuda, isso é importante, é relevante, né? A gente precisa encontrar soluções para os problemas jurídicos. Mas quando a gente lida com 50 pessoas, ou 5, quando a gente lida com um público de 300 pessoas por dia, que é o nosso público aqui, ou 30, como era lá, quando a gente lida com processos, com procedimentos, né? Com documentação, com a segurança das pessoas, a segurança dos negócios imobiliários da pessoa, a gente precisa entender e investir em gestão. E claro, assim, que gestão parece algo muito vago para quem, né, não vive isso. Mas, a partir do momento que a gente se interessa, vai atrás de leitura, busca ajuda, busca assessoria especializada, né, e começa a trabalhar nesse processo, a gente vê que não existe outra vida. Não tem como existir outra vida. E eu não digo isso num registro de imóveis. Eu digo isso num escritório de advocacia, numa assessoria jurídica, no poder público, né? No município, numa indústria, acho que em qualquer meio em que se trabalhe com pessoas e processos, né? Então, em 2010, quando eu chegava às 6 da manhã no cartório e saía 1 da manhã, né? Eu cheguei à conclusão que humanamente não é possível eu pessoalmente atender 300 pessoas por dia e prestar um serviço de excelência. Eu pessoalmente fornecer 400 certidões por dia. Eu pessoalmente realizar centenas de registros e averbações diariamente, né? Eu tinha que conseguir padronizar o meu jeito de atendimento e o que eu entendia como titular que era o correto para 50 pessoas. E não tem como isso acontecer sem documentar os procedimentos. Desde o atendimento a uma ligação telefônica, sim, bom dia, senhor, tudo bem? Qual o número do seu protocolo? Como que eu posso ajudar? Então, eu tentei documentar, colocar por escrito como que eu atuaria em cada uma das atribuições internas aqui do cartório. Como que seria a emissão da certidão para que fosse em 2 minutos? Como que seria o registro para que fosse em 2 dias? Como que seria a análise jurídica de uma escritura pública ou de um memorial de incorporação ou de um requerimento de loteamento para que fosse num prazo que não é lá o prazo da década de 70. A nossa lei 6.015, que traz prazo de 30 dias, é da década de 70. É anterior a mim. Não vou dizer quanto tempo. Não vou dizer quanto tempo, mas é anterior a mim. Então, assim, era manuscrito na época, gente. Não era nem máquina de escrever. Depois que veio a máquina de escrever, já veio a máquina da datilografia elétrica. Depois da elétrica já veio o computador, né? Enfim, a gente tem uma série de ferramentas tecnológicas. Tinha tanto tempo na época, a doutora falou da letra, da escritura, que algumas, sim, eram bonitas, né? Mas outras eram tão desenhadas
devia ter muito tempo para fazer aquele desenho que hoje a gente não consegue entender o que está escrito. Sabe que aqui os nossos livros são bem conservados. A doutora Beatriz Loyola, que é a antiga titular, a ex-titular aqui do primeiro registro de imóveis, era uma profissional muito caprichosa, muito zelosa com a documentação. Então, quando eu assumi, os livros já estavam em excelente estado. Não é mérito assim da minha gestão, né? Eles já estavam restaurados, eles já estavam, muitos deles plastificados, encadernados. E claro que, né, nós temos livros desde 1890. Então, quando criaram aqui a comarca, nós já temos transferência imobiliária da época da família real, né? Porque Joinville tem essa questão também que parte de Joinville foi dado como dote para a princesa Dona Francisca, né? Que era neta de Dom Pedro I. E eles nunca vieram aqui ver o presente de casamento deles. Ela casou com um príncipe de Joinville, que era um príncipe francês. Olha só. Receberam esse dote pelo casamento, na época que a gente tinha que convencer o noivo a casar com um bom presente de casamento. Hoje são outros dotes que a gente tem que apresentar ao noivo, né? Não os materiais necessariamente, mas na época era assim que funcionava a cultura. E eles nunca chegaram a pisar aqui em Santa Catarina, aqui no Brasil, não chegaram a conhecer o presente de casamento e começaram já a vender, né, lá na Europa para imigrantes e colonizadores alemães. Então, alguns livros, né, lá do século XVIII, eles têm algumas páginas assim extraviadas, rasuradas, mas é exceção. Aqui eu diria que é exceção. Os nossos livros estão em um excelente estado de conservação. Ah, muito legal. Mas, só complementando, quando em 2010 eu me dei conta, desculpa, eu devaneio de vez em quando, né, André? Eu me dei conta que a equipe precisava, né, agir de acordo com o que o titular entende que é o adequado. Nós começamos a criar checklist para todos os atos. Todos os atos. O início é dificílimo, porque a gente não sai do zero, né? Mas a gente começou a agir por demanda. Então, chegou uma escritura pública de compra e venda, vamos ver como que é a qualificação registral ideal de uma escritura pública de compra e venda de imóvel urbano. Depois chegou de imóvel rural, tá? Quais são os requisitos que nós vamos inserir nesse do imóvel urbano, porque dizem respeito aqui à documentação de imóvel rural. E a gente foi um por um. E numa questão assim de meses, nós tínhamos checklist para todos os atos registrais, tanto de averbação como de registro do primeiro registro de imóveis. Então, os nossos colegas falam que são duas vidas. Uma antes dos checklists, em que a pessoa fica ali assim, se questionando se viu tudo, se não deixou passar nada, se tem alguma coisa faltando, ou depois do checklist, né, em que tem ali um roteiro de qualificação registral que a pessoa segue, responde sim ou não aplicável para cada um dos questionamentos, e nós já temos qual é a resposta desejada no roteiro de qualificação. Quando nós encontramos uma resposta não desejada, então, por exemplo, uma pessoa jurídica vende um imóvel e tem uma das perguntas que é: foi apresentada a CND do INSS? A resposta desejada é sim. Se a pessoa assinala não, já tem a nota de exigência pré-formulada. Favor apresentar a CND do INSS conforme artigo 47 da Lei 8.212 de 91. Né? Então, é algo assim, eu não digo que seja robotizado, porque é força humana utilizada, mas é pensado, é documentado, né, para que não haja omissão, para que haja padronização nessa análise. E dos checklists, nós começamos, nesse processo de gestão, a formular os POPs, que são os procedimentos operacionais padrão. Então, para todos os procedimentos internos, até limpeza de banheiro, atendimento telefônico, emissão de certidão, realização de um ato registral, nós temos procedimento operacional padrão documentado. Ontem eu estava conversando com uma colega que tem 2 semanas aqui na serventia. Ela acabou de entrar, a Luana. E eu falei assim, Luana, e aí, como é que está o teu treinamento? O que tu está achando? Como é que tu está, né, te virando no sistema? Ela assim, doutora, é impressionante, porque uma pessoa
sem nenhum treinamento aqui, só seguindo o procedimento operacional padrão. Ele é tão esmiuçado, tem tantos prints e tão detalhado que a pessoa consegue chegar ao final de uma qualificação registral, ao final de um procedimento registral, sem tirar dúvida. E então esse é o nosso objetivo. O senhor falou assim, né, do investimento que é feito, assim, o tempo e o investimento, ele é permanente e ele é constante. Nós temos alteração de procedimentos e alteração de legislação diária no Brasil, em Santa Catarina e em Joinville. Então, sempre que existe uma alteração de interpretação nossa, né, em função de debate melhor e maior com nossos colegas, né, de atividade, alteração de procedimento pela corregedoria, alteração de legislação, nós precisamos revisar os nossos checklists e atualizá-los, porque senão também não adianta ter, né? Se é para a gente ter um documento desatualizado, é quase que nada. É melhor não ter, né? E mais um elogio, porque é muito difícil no começo, precisa de muita força de vontade, muita determinação para sentar e elaborar o checklist. Porque o nosso primeiro pensamento, pelo menos de quem está gerindo o negócio, é de que só eu, né, o profissional que tem a capacidade, que tem a experiência, consegue decidir determinada situação. Então, a gente, no início até há uma insegurança, imagino, não sei se a doutora teve isso, de repassar essa responsabilidade para outra pessoa, né, para que ela decida um pedido. Pelo menos para mim, eu tive essa dificuldade, mas depois de criar os checklists, de criar aquela barrinha de comentário do lado, então é um livro. Tem mais informação na barra de comentário dos modelos do que no próprio modelo, né? Então fica o elogio e também a sugestão para que os municípios adotem esse tipo de procedimento. Porque... Doutora André, nós que somos profissionais responsáveis, nós só sentimos segurança em delegar Sim. Quando nós sentimos que a nossa equipe está capacitada. Sim. Por mais que tenha checklist, por mais que tenha POP, por mais que tenha tudo documentado, se a gente não capacita a equipe, e esse é um passo assim, fundamental para qualquer gestor, né? Capacitar a sua equipe, não há delegação segura. Então, eu entendo esse seu sentimento, era o meu também, não é mais, de achar que alguma coisa ia sair errada se eu não desse aquela última revisada, aquela última conferência. Mas a partir do momento que a gente começa a ter aula aos sábados, e a gente tem cursos internos, e faz pós-graduação, a equipe faz pós-graduação, a equipe investe em graduação, e aula interna, e capacitação, a gente, às vezes, tira dúvida com o colega. Às vezes um colega me liga, como é que é isso, assim, só um pouquinho, né? E é muito bom chegar nessa fase, porque significa que o processo funcionou, né? O processo de capacitação funciona. A gente tem um programa interno aqui que se chama Aprender e Crescer. Inclusive, a gente está com esse programa agora online no YouTube, né? No nosso canal do YouTube, que é o 1RI Joinville. E nós, sempre desde 2010, tínhamos aulas presenciais aos sábados para a equipe. É um programa facultativo, mas que 100% da equipe adere. Quando a gente pergunta para a equipe qual o principal benefício oferecido pelo cartório, em muitos anos não foi o Vale Alimentação, não foi o plano de saúde, foi o Aprender e Crescer, né? Os colegas ficaram com essa mentalidade, com esse valor de que mais vale o ser que o ter, né? Que é um valor que eu recebi dos meus pais desde pequena. Então, o Aprender e Crescer nesse período de pandemia, como não podia ser presencial em função da necessidade de distanciamento social, a gente mudou para o módulo online. E a gente consegue agora ajudar mais gente, mais colegas, porque fica ali aquela aula gravada, né, no YouTube de uma forma permanente. E depois dessa aula, a equipe faz prova. E a prova eu digo que não pode ser para inglês ver. A prova não pode ser também dificílima, mas não pode ser fácil. Tem que ser, né, mediana. E todo mundo tem meta, né, de tirar mais que 8, 7 a gente acha pouco. Então, o pessoal se esforça bastante, estuda bastante para conseguir prestar um serviço de excelência para os nossos usuários. E a gente considera que é o nosso dever. Não é um favor, é o nosso dever.
Ah, perfeito. Até porque o gestor ele precisa também se atualizar para poder repassar esse conhecimento, né, para a equipe, e precisa ter essa liberdade, esse tempo, né, para investir no conhecimento, né? E aí Princípios registrais. a gente, por falar em conhecimento, aí já indo, né, direcionando a conversa para os registradores, o impacto que teve a publicação da 13465, né, que mudou paradigmas, ou criou novos paradigmas, é importante a gente falar dos princípios, né? Até foi um questionamento que eu recebi de uma oficial há pouco tempo atrás sobre os princípios aplicáveis ao registro de imóveis. Então, gostaria que a doutora falasse brevemente dos principais, e depois a gente comentasse especificamente sobre aqueles que são aplicados na legitimação fundiária, quando chega uma CRF no cartório, que princípios ainda devem ser observados e aqueles que não deveriam ser observados, na sua visão. Bem, como eu coloquei inicialmente, né, para o doutor, o registro de imóveis ele existe para garantir segurança. Se não fosse para garantir segurança, ele não precisava existir, né? Se eu fosse comprar uma casa do senhor e aceitasse um contrato particular, sem analisar aquele CPF da matrícula, como o senhor falou, CPF do imóvel, e sem mais informações e mais amarras de segurança, e tudo desse certo, né? E não precisaria haver algumas plataformas de controle, né? Mas, na nossa sociedade, nós temos experiências positivas, temos experiências negativas quando a gente tem essa confiança absoluta sem plataformas de amarras. Então, se não fosse para criar segurança nas operações imobiliárias, realmente a gente não precisava existir. Mas, já que a gente existe, é porque a sociedade entende, né, o poder público entendeu também, lá atrás, que o registro de imóveis, os cartórios em geral, oferecem essa segurança à sociedade, às pessoas, às operações imobiliárias. Então, para mim, principal norte do registro de imóveis em si é garantir segurança. E eu sempre, na dúvida, eu sempre me questiono assim, tá, tem interpretação A, interpretação B, uma é mais conservadora, a outra é mais flexível, mas assim, o negócio está seguro? Tem alguém potencialmente sendo prejudicado? Tem algum terceiro que possa estar sendo prejudicado? Não. Então, a melhor decisão é a do registro. Porque a decisão do não registro leva o imóvel para a clandestinidade, o que traz muito mais insegurança e mais prejuízo a todos os envolvidos, né? Como a gente falou ali da questão da REURB. Então, o registro de imóveis, para oferecer essa segurança, ele traz alguns outros princípios. Por exemplo, aquele que eu comentei da prioridade. A prioridade é registrado o que chega primeiro. É bem simples, né? Tem algumas exceçõezinhas? Tem. Assim, nunca enfrentei aqui nos meus 13, 14 anos de registro de imóveis. Mas a regra geral é essa. Lavra lá a escritura pública, faz o contrato, faz o que quiser. Quem chega primeiro e protocola primeiro é quem vai receber a propriedade. Então, esse é o princípio da prioridade, né? Da prenotação, do protocolo, do documento no registro de imóveis. Nós temos também um princípio que eu considero muito importante, que é a alma do registro de imóveis, que é da publicidade. Se nós não tivéssemos como saber quais as informações que estão todas arquivadas aqui dentro, para que existir? Também não precisa, né? Então, eu considero hoje uma ferramenta fantástica e tenho usado bastante, né? Até em âmbito pessoal, a visualização da matrícula. Não sei se o senhor já teve experiência, mas é uma coisa assim que bom que a tecnologia existe. Porque a gente vai lá, a gente coloca o número da nossa matrícula de interesse, né? E os profissionais do ramo imobiliário têm bastante interesse, não necessariamente na certidão, mas verificar como está a situação jurídica da matrícula. O número da matrícula ali no site da Central Eletrônica do Registro de Imóveis, que para quem não conhece é fundamental gastar 5 minutos da sua vida conhecendo, muda a vida da pessoa e do profissional, que é o registrodeimóveis.org.br.
registrodeimóveis.org.br. Vai lá em visualização de matrícula, clica no mapinha do Brasil, clica no estado de seu interesse, coloca lá o número da matrícula e pluf, aparece ali a matrícula, a imagem da matrícula, né? Nós temos também hoje uma pesquisa que diz respeito à publicidade, que é a pesquisa de pesquisa eletrônica, gratuita, né? Não gasta R$1, insere o CPF da pessoa ou o CNPJ e vem a informação de todas as matrículas e todos os cartórios onde aparece aquele CPF, onde aparece aquele CNPJ no indicador pessoal do registro de imóveis. Não necessariamente é a propriedade atual, né, daquela pessoa física ou daquela pessoa jurídica, mas mostra em que matrícula que aquele CPF constou naquele registro de imóveis. Se a pessoa daí tiver mais interesse em buscar mais informações, solicita uma visualização da matrícula ou uma certidão de inteiro teor daquele documento. Então, a publicidade é fundamental para que a gente ofereça essas informações ao poder público, né, aos particulares e aos interessados naquele imóvel. E para que a gente consiga segurança nessas informações, nós temos 2 princípios que são da especialidade objetiva e especialidade subjetiva. A especialidade objetiva é que o imóvel ele tem que estar bem descrito, ele tem que estar bem caracterizado. Não adianta assim, um terreno de mais ou menos 500 metros quadrados, na rua A, projetada, no bairro tal, e eu não ter confrontantes, eu não ter distância até a esquina, eu não ter, às vezes, as coordenadas, né, georreferenciadas. Então, quanto mais precisa a descrição do imóvel, mais segurança eu tenho de que aquilo que eu estou comprando ou aquilo que eu estou recebendo em garantia para um empréstimo é ali, é aquele imóvel ali. E a especialidade subjetiva, que diz respeito à qualificação dos titulares de direitos reais. Então, quem é a Bianca? A Bianca é casada, é solteira, mas ela é casada, e qual o regime de bens? Quando ela for vender, o marido precisa assinar, não precisa assinar? Ela é capaz, ela não é capaz? Ela pode vender, ela não pode vender? E na REURB, como o senhor colocou, esses princípios, eles, não que eles não sejam importantes, eles não são aplicáveis. A gente não pode dizer que os princípios registrais, a partir do momento da 13465, deixaram de ter importância. Eles continuam a ter importância, continuam sendo muito importantes para a segurança do sistema registral imobiliário. Mas, na REURB, a gente trabalha com uma outra realidade. A gente trabalha com uma realidade de necessidade de regularização de algo que lá atrás foi feito sem preenchimento dos requisitos. Tanto que a gente trabalha com núcleos urbanos, núcleos informais e núcleos consolidados. Né? A partir do momento que a gente tem essa característica da consolidação, a gente tem a característica da irreversibilidade. A partir do momento que é irreversível, nós precisamos trazer para o mundo jurídico, para trazer, né, para o mundo da formalidade. E como exigir requisitos formais e requisitos ambientais e requisitos jurídicos e requisitos 100%, né, de preenchimento de todos os requisitos, se a legislação ela já trouxe essa flexibilização para acertar algo que foi feito sem os requisitos, né? Então, nós temos as colegas lá de Minas Gerais, né, a doutora Michele, a doutora Ana, a quem eu sou muito grata, porque elas têm essa generosidade em transmitir conhecimento, o doutor Renato Martins Silva, aqui de Santa Catarina, registrador de imóveis de Caçador, né, nosso diretor de regularização fundiária, que são pessoas que têm disseminado muito a cultura da REURB, e eles falam assim, que para nós conseguirmos regularizar, nós temos que nos desapegar. Desapegar. Eles falam assim, #desapega. Né? Se a gente não conseguir se desapegar, né, de algumas amarras de princípios registrais que a 13465 dispensou, a gente não chega ao final de nenhum procedimento. Então, até porque a doutora... Desculpa interromper. A doutora... Não, a REURB, ela afasta
esses princípios registrais da especialidade objetiva, da especialidade subjetiva, da continuidade, né? Ela afasta vários princípios registrais que, em termos normais de temperatura e pressão, nós precisamos observar. Mas, tratando de 13465, nós não observamos de propósito, porque assim quis o legislador. É porque, doutor, é prova da ineficácia da legislação anterior, que tentou regularizar e não conseguiu. Então, é a prova disso, né? É a questão, inclusive, não só dos princípios, mas de tudo, né? Quando a gente fala de regularização fundiária, a gente fala de passado. De passado e uma situação irreversível, como a doutora bem colocou. A problemática da falta da identificação de áreas e proprietários. Mas então, falando da segurança jurídica, os imóveis, a maioria dos imóveis que estão registrados, principalmente os antigos, antes do georreferenciamento das medidas, qual é a problemática, né, os problemas que são causados com essa falta da identificação dos terrenos, né? Possibilidade de sobreposição de área, da pessoa comprar um terreno com uma medida que não corresponde à realidade, para mais ou para menos. Uhum. Essa questão de sobreposição de área acontece muito, ou criação, ou duplicidade de matrícula, acontece muito quando a gente tem criação de novas comarcas, em que o imóvel estava registrado aqui em Joinville. É muito comum nós termos imóveis ainda aqui no Registro de Imóveis de Joinville, né, matriculados, só que houve a criação da comarca e do Registro de Imóveis de Garuva e de Itapoá. E hoje nós somos registro de imóveis de origem, mas São Francisco do Sul já passou a ser o nosso registro de imóveis de origem. Então, muitas áreas de Joinville pertenciam às transcrições de São Francisco do Sul. E o que acontecia em alguns períodos, né? E o que acontece às vezes quando os profissionais não têm a diligência necessária? Se abre matrícula na nova circunscrição e deixa de se encerrar a matrícula ou a transcrição na circunscrição de origem. Então, nós temos casos, né? Claro que não que a minoria, são raros, mas existem pessoas, então, prejudicadas, em que ainda tem uma matrícula ou transcrição aberta em São Francisco do Sul e já tem a matrícula aberta aqui em Joinville, ou tem a matrícula aberta em Joinville e também tem a de Itapoá e a de Garuva do mesmo imóvel. Isso não é, né, uma prática que seja desejável para ninguém, mas infelizmente acontece. E em relação à identificação, né, das áreas, muitos imóveis eles foram medidos e eles foram descritos no século passado, né? A gente não está tão longe do século passado. A gente não tinha equipamentos assim tão seguros como a gente tem hoje. Tem imóveis que eram medidos com braçadas, né? Imóveis que eram medidos com corrente. Então, a gente vê de tudo. E essa identificação e descrição do imóvel, para a gente trazer hoje para a nossa realidade com a utilização das ferramentas que hoje nós temos disponíveis, é fundamental para a segurança do proprietário. E ela é necessária. Níveis de irregularidades. Gostaria de questioná-la sobre a seguinte situação. Eu tenho um imóvel que, em tese, é regular, o proprietário é quem, de fato, ocupa hoje o imóvel, ou em um núcleo urbano, né, em que a imprecisão das medidas, né, não foi já referenciado, como a doutora falou. Mesmo com trena, a medida ela é imprecisa, ela não corresponde à realidade. Esses imóveis, por ter essa imprecisão dentro de um núcleo que é objeto de um processo de legitimação fundiária, ele é passível de regularização só por causa dessa imprecisão, né? Ele não corresponde à realidade, ou seria uma questão meramente da titulação desses imóveis? Sim, a REURB, ela dispensa a retificação diária, a retificação extrajudicial, né? Ela trabalha, inclusive, com áreas sem matrícula, com áreas sem transcrição. Então, o fato de o imóvel estar mal descrito de uma forma diferente da que foi levantada, né,
no núcleo pelo profissional ou pelo poder público, de forma alguma impede a REURB. Na realidade, assim, a regra é essa, né? A regra é essa, que os imóveis estejam mal descritos, estejam sem especialização, estejam com área diferente, a mais ou a menos, ou não tenham matrícula, ou não tenham transcrição. Então, a REURB, ela resolve todos essas hipóteses e resolve todo esse panorama. O horizonte do georreferenciamento. Como a doutora vê no futuro, então, se a gente imagina uma cidade toda georreferenciada, a importância disso para o cartório, de ter os imóveis regulares, organizados, que correspondem à realidade fática. Como é a doutora? Eu vivo numa realidade, né, doutor André, privilegiada, porque Joinville, há alguns anos, ele fez todo o mapeamento, o geomapeamento da cidade. Então, hoje nós temos um convênio, né, Registro de Imóveis e Poder Público Municipal, em que o município tem acesso a todas as nossas matrículas e nós temos acesso a todo o cadastro do município. A gente consegue hoje, pelo sistema ali do município, e não só o registro de imóveis, os particulares, qualquer cidadão, né, qualquer profissional, tem acesso a essas informações de forma gratuita. Pelo nome do proprietário, pelo nome do confrontante, pelo endereço, pela inscrição imobiliária, pelo número da matrícula, quando tiver essa informação lá no cadastro, a gente consegue acesso, né, à localização do imóvel. Quanto melhor o cadastro, maior a regularidade e mais prosperidade tem a região. A falta de regularização, ela empobrece o bairro, ela empobrece a cidade. As pessoas não investem, as pessoas não sentem ânimo assim de fazer a reforma no seu telhado. As pessoas, se vão vender a sua casa e vale 150 mil, tem que vender por 70, porque não tem matrícula, elas não conseguem pegar um financiamento para investir no seu próprio negócio, né? Então, assim, é burrice. É burrice, é falta de estratégia, é falta de visão, é falta de organização, né? A gente podia ter cidades catarinenses ou cidades aqui no nosso país muito mais prósperas, com as pessoas muito mais felizes, né? Muito melhor de vida pessoal, profissionalmente, se a gente estivesse atuando mais fortemente na regularização. As coordenadas georreferenciadas trazem essa segurança para nós. A gente consegue criar um mosaico da cidade. A gente usa um programa aqui no primeiro registro de imóveis há alguns anos chamado Dimenso. O senhor deve conhecer. E todas as unidades, né, de unificação, os procedimentos de unificação, de parcelamento de solo, de retificação extrajudicial, que a gente recebe tanto de imóveis rurais como de imóveis urbanos, né, a legislação federal fala hoje só dos rurais, mas a REURB já trata, né, dos urbanos. E em Joinville, o nosso município, por lei municipal, já exige também, em procedimentos que haja anuência do município, as coordenadas. Então, o registro de imóveis também já recebe essa documentação. Todos os protocolos e procedimentos que a gente recebe desses lotes, a gente já insere nesse software, nesse programa, e a gente já consegue criar esse mosaico da cidade, que é o objetivo de todos, né? Clicar assim no mapa e saber assim qual é a matrícula, quanto tem de área, quem é o proprietário, né? Qual o problema que tem o imóvel, se não tem problema, posso comprar, posso receber em garantia. Então, o georreferenciamento, mesmo sem a certificação do INCRA, né? Porque existe uma confusão muito grande de imóvel georreferenciado e imóvel certificado pelo INCRA. Mesmo a gente exigindo as coordenadas, né? Então, o georreferenciamento do imóvel não significa que haja a homologação e a certificação pelo INCRA. Isso já traz uma segurança muito grande. Perfeito, doutor. Bem observado. Então, demora para a implantação dos serviços registrais eletrônicos. Então, falando sobre o futuro, sobre essa virtualização dos processos, né, o cartório digital. Há um tempo a gente tem contato, né, com esse mundo virtual, mas tudo foi acelerado por causa da pandemia. Mas até então, qual é o entendimento da doutora, né, se realmente houve uma demora nessa implantação e se ocorreu essa demora, qual foi a motivação?
Acomodação. Acomodação de todas as partes. Nossa, né? Está aqui a nossa meia-culpa como registradores de imóveis e da sociedade em geral. E por que eu digo que é de todas as partes? E do poder público também. Nós tínhamos, eu até fiz, depois se o senhor quiser, eu encaminho para o senhor, um levantamento que eu solicitei ontem ao Colégio Registral Imobiliário de Santa Catarina, que hoje é presidido pelo Dr. Luiz Eduardo Freis-Leben Silva, que é nosso colega registrador de imóveis de curitibanos, assim, excelente presidente, excelente profissional. Ontem eu solicitei um levantamento do uso da plataforma eletrônica do Registro de Imóveis Catarinense nos últimos anos. Nós temos, desde 2015, essa plataforma já disponibilizada ao poder público e à sociedade em geral, né? Aos cidadãos em geral. E claro que a gente está sempre melhorando, sempre tornando ela mais user-friendly, né? mais amigável, e é um objetivo esse constante. Mas o que a gente via é que existia uma cultura de que, às vezes, o profissional não queria fazer o login e senha, né, porque não conhecia bem a ferramenta e preferia vir pegar a certidão no cartório. Ah, não, eu prefiro a certidão em papel mesmo, é mais prático, eu vou lá, já passeio, já tomo um café e tal. Tinha muita resistência, né, da sociedade em geral em relação ao uso dos serviços eletrônicos, talvez por uma certa desconfiança do serviço eletrônico, uma certa desconfiança da assinatura com token, né, assinatura com certificado digital. Ah, como que eu vou apresentar isso aqui para o banco? Levo um pendrive, levo um CD, mando por e-mail? Eu preciso de algo né, físico, em papel, enfim. Acho que os motivos são vários. Mas uma certa acomodação também, de assim, eu vou lá, sei que em 2 minutos a certidão sai, prefiro já sair com a certidão na mão. E o levantamento que a gente fez traz assim números surpreendentes, porque durante a pandemia agora, em que houve lockdown, fechamento dos cartórios por 2 semanas, restrição de horários, né? E essa necessidade do uso da plataforma eletrônica, a pessoa precisou se ambientar, a gente, em certidões, a gente teve um crescimento de 166% de 2019 para 2020, em pedidos de certidão, né? Então, é muito alto, 166%. Ó, a gente teve 124 mil certidões solicitadas em 2019, nesse período, né? Abril, maio, junho, julho e agosto de 2019, comparando com 2020, e 331 mil certidões agora, nesses 5 meses de pandemia. Em relação à pesquisa eletrônica, nós tivemos um crescimento de 492%. Então, em 2019, nesse período, né, os mesmos meses, 551 mil pedidos de pesquisa eletrônica, aquele do CPF, CNPJ que eu comentei, 3 milhões e 300 agora em 2020. Mas o recorde é do e-protocolo. Hoje pode fazer qualquer pedido pelo e-protocolo, né? Lá pelo registroimóveis.org.br. Averbação de rua, escritura pública de compra e venda, um REURB, contrato de locação, qualquer pedido de, né, registro, ou averbação ou registro, pode ser encaminhado pela via eletrônica. Nós tivemos um crescimento de 717%. Imagina, quase 1000%. Ou porque está sendo muito utilizado agora, ou porque não era nada utilizado. E na realidade são os dois, né? Nós tivemos 1.400 protocolos, e-protocolos em 2019, nesse período, e 12 mil e-protocolos nesse período agora de pandemia em 2020. Então, claro que ninguém queria estar passando pelo que a gente está passando agora, né? Mas é algo que foge ao nosso controle. E eu acredito que nós temos alguns benefícios que a pandemia vai deixar. E um dos benefícios é essa familiaridade que o nosso usuário adquiriu com o uso dos serviços eletrônicos e a nossa necessidade como registro de imóveis
de tornar essa ferramenta cada vez mais prática e de fácil utilização, né? Eu digo que nós crescemos, evoluímos 5 anos em 5 meses, né? Quase como o JK lá em Brasília. E o Registro de Imóveis tá assim, né? Cada dia tem uma novidade. Ontem eu estava assistindo uma live com o Dr. Augusto Sotano, que é da Arisp, né? Que é da Associação dos Registradores de Imóveis de São Paulo, e que assessora o Registro de Imóveis do Brasil. E ele estava trazendo uma das ferramentas que é o mapeamento territorial. A gente está com mapeamento territorial, assim, praticamente todas as capitais, muitas cidades, quase todos os estados envolvidos, em que a gente abre o mapinha ali, como se fosse o Google Maps, encontra ali o imóvel de nosso interesse e consegue ver número da matrícula, qual é a inscrição imobiliária, se tiver, em alguns estados, por quanto foi a última venda, né, o valor da última alienação, e ali pela própria ferramenta já consegue visualizar a matrícula ou pedir uma certidão. Então, não tem como ser diferente. É isso que o nosso mercado precisa, é isso que a nossa sociedade precisa. É incrível o ganho. Eu acompanho o doutor que a doutora comentou. Ele escreveu um artigo muito interessante sobre a definição do documento nato digital. É muito interessante e é incrível os benefícios, né, que são trazidos com essa virtualização dos atendimentos. Eu sou fã, né, do mundo virtual. Eu até atribuo essa situação. Nós estamos conversando hoje, muito provavelmente, pela situação que a gente está passando, né? Sim. Conversamos com a doutora Ana Cristina de Minas, com a doutora Michele, doutor Juxan, doutor Renato, também porque nós estamos em distanciamento, nós aprendemos a nos comunicar por meio das videoconferências, videochamadas, as lives haviam antes, mas hoje se tornou um hábito que eu desejo... É isso aqui, né, doutor André? Eu nem vou puxar a minha aqui. Câmera, quando eu fui comprar, logo que começou a pandemia, eu já percebi a necessidade de gravar os vídeos, né? Fui comprar câmera, não tinha no mercado. Florianópolis toda estava sem câmera de alta definição, porque, claro, todo mundo foi para o home office, né? Então, assim, eu fico triste, óbvio, pela situação, né, das pessoas, né, da dificuldade que tem passado, mas a vida continua, né? E talvez, para quem fique aqui, continue de uma maneira melhor em alguns aspectos, né? Nos forçou a evoluir em determinadas situações. Eu até acho interessante um exemplo aqui do estado de Santa Catarina, que ele tinha um processo do estado, né? Do governo do estado. Sempre teve o processo eletrônico dentro das autarquias, né, e das secretarias, mas alguns órgãos não usavam. Simplesmente um dia foi baixado um decreto, né, numa quarta-feira, disse, olha, quinta-feira não tem mais processo físico, ponto. E então, aí foi uma confusão, né, os funcionários, principalmente os mais antigos, que sequer têm um celular, né, um smartphone, tiveram uma certa dificuldade, mas se adaptaram. Então, se não tivesse esse impacto dessa situação que foi imposta, talvez nós teríamos demorado, sei lá, 10, 15, 20 anos, uma nova geração teria que ter tomado conta, né, da gestão para que isso fosse implantado de forma efetiva. As vantagens dos processos virtuais e das pesquisas registrais. Já aproveitando, eu gostaria que a doutora comentasse as vantagens, né, de nós termos esses processos virtuais. Por exemplo, na RIURB a gente precisa, para definir a modalidade, saber se a pessoa é proprietária ou não de outro imóvel. E normalmente a pesquisa é feita nos cartórios próximos ao município que o núcleo está inserindo, ou dos antigos cartórios, né, como Garuva, a gente faz a pesquisa em São Francisco do Sul e Joinville. Né, então, qual a importância dessa virtualização do processo eletrônico como um todo? É total, ele fica mais ágil, mais prático, mais barato, né? Antes era assim, correspondência para cá, correspondência para lá, viagem para cá, viagem para lá, visita para cá. Hoje a plataforma ela tem como oferecer essas informações todas a um clique, né? E é um clique mesmo. Então só tem benefício.
né? Claro que, assim, o contato presencial, ele continua sendo importante, a gente continua agendando as nossas reuniões para debater algum assunto, às vezes, né, que precisa analisar a documentação ali pessoalmente, mas é raro. Hoje, os documentos, eles vêm via eletrônica e a gente sente até mais segurança. Porque, veja bem, doutor André, os contratos particulares hoje, com força de escritura pública, né, que são esses contratos com alienação fiduciária, os contratos do SFH, eles já não têm reconhecimento de firma, né? Então, assim, a legislação já dispensa reconhecimento de firma. Então, é muito mais seguro receber um documento em que houve assinatura eletrônica, e eu sei que é o token digital daquela pessoa responsável, né, pelo ato, seja tabelião, seja o representante de uma instituição financeira, do que eu receber um contrato particular que eu não tenho nem reconhecimento de firma, né? Então, nós nos sentimos até mais à vontade e mais seguros com esse encaminhamento de documentação via eletrônica. E as vantagens para o usuário com essas plataformas nacionais, elas são incríveis em relação à publicidade, em relação à pesquisa de bens. Imagina para os advogados precisar fazer a pesquisa do devedor, né? O que eu posso oferecer à penhora, o que eu posso indicar como, né, em disponibilidade para o próprio poder público, né? Saber onde que a pessoa tem patrimônio, onde que a pessoa não tem patrimônio, o próprio interessado, né? Estou precisando de uma certidão atualizada do meu imóvel para oferecer aqui num financiamento bancário, consegue em 2 minutos, né? Então, eu acredito que traga velocidade, né, agilidade, segurança e redução de custo. Só vantagens, né? Apenas vantagens. Só vantagem. Só perde o café. O nosso café aqui, olha, é bom, é bom. Quando o senhor vier nos visitar, eu vou lhe servir para o senhor ver assim, não, realmente, assim, vou usar a plataforma, mas de vez em quando tenho que tomar um café. Vou cobrá-la. Vou cobrá-la e testemunhar. Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, ONR. É o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, é uma figura, né, que apareceu na 13465. Então, queria que a doutora falasse um pouquinho sobre a ONR. E o ONR, né, doutor André, veio agora na pandemia também, né? Claro que ele foi criado já em 2017. Esse ONR, né, o Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis, ele é uma entidade que foi criada pela Lei 13.465 e foi regulamentada agora em 2020, durante a pandemia. Inclusive, eu tenho o prazer, a alegria hoje de ter assumido a vice-presidência, né, do ONR, e o nosso presidente é um registrador de imóveis de São Paulo, do primeiro ofício de São Paulo, que é o doutor Flausilino Araújo dos Santos. Ele é um registrador incansável, defensor do mercado imobiliário, defensor do registro de imóveis, defensor da agilidade, defensor da economicidade. Então, ele traz, né, essa visão de como que deve ser o registro de imóveis do presente e do futuro, né? É uma entidade que é composta por todos os registradores de imóveis do Brasil, né? Então, a lei traz isso, né? Que todos os registros de imóveis do Brasil fazem parte do Operador Nacional do Registro Eletrônico. E essa entidade, né, ela não é uma entidade associativa, né, é um serviço social autônomo, e ela veio com esse objetivo de manter o registro de imóveis no mercado digital, né, na economia digital, de levar o registro eletrônico de imóveis a todos os estados e todos os registros de imóveis do Brasil, né, independentemente se a cidade tem ou não tem internet. Nós temos hoje 7 estados ainda, 7 unidades federativas que não fazem parte da plataforma nacional, não fazem parte ainda desse movimento, né, de se oferecer, de se publicizar informações de forma eletrônica.
e é um esforço, né, dessa gestão do operador nacional de incluir essas 7 unidades federativas e de facilitar o dia a dia da sociedade, facilitar, né, a realização de negócios imobiliários no nosso país. Considerações finais. Parabéns, doutora. Na sua apresentação inicial, nós indicamos, né, a doutora como vice-presidente, né, da diretoria executiva da UNR. É um orgulho para Santa Catarina. O doutor Flausilino esteve no grupo, né, de estudos que elaborou o texto da 13465, e a doutora está com ele. Eu assisti a posse, né, da UNR, de toda a diretoria. Eu tenho muito orgulho de estar conversando com a doutora hoje. A doutora é uma fonte de conhecimento inesgotável. Orgulho é meu, André. Eu vou confessar que eu não tinha conhecimento, né, de algumas informações que a doutora passou, principalmente da questão histórica. É um prazer muito grande. Também de saber que isso vai ficar registrado, né, para as futuras gerações de registradores, para os novos registradores. A gente tem concursos abertos no país todo, inclusive em Santa Catarina, de poder ouvi-la, de compartilhar esse conhecimento. E gostaria, então, para encerrar, das suas considerações finais, falando um pouquinho do que seria o cartório dos sonhos. Eu imagino que para muitos registradores, o seu cartório, com todos os POPs, os checklists, né, é um objetivo a ser alcançado. Parabenizar mais uma vez. Então, suas considerações finais, doutora Bianca. Muito obrigado. Doutor André, primeiramente eu gostaria de dizer que, mesmo a gente não se conhecendo pessoalmente, né, e essa pandemia e esse mundo virtual ter nos apresentado, eu lhe admiro profissionalmente, né, de uma forma bem significativa, porque o senhor é um dos profissionais que estuda, que trabalha, que realiza, que influencia, que divulga, que compartilha conhecimento. E eu acho que essas são características do profissional do presente e do futuro, né, que eu realmente valorizo. Esse profissional que tem essa generosidade em dividir conhecimento. Só o fato, né, de o senhor ter esse canal aqui, em que o senhor chama vários colegas para trocar ideias, para debater, para aprender, para ensinar, e depois divulga isso para as pessoas interessadas no assunto, é um demonstrativo do quanto o senhor não concentra informação, mas, pelo contrário, o senhor divide, né? E meus parabéns por isso e meu muito obrigada por isso, né? Nosso país, o nosso mundo hoje precisa de pessoas com esses valores e precisa de pessoas com essas atitudes. E é uma honra para mim hoje estar aqui participando, né, dessa conversa, né, com o doutor, e já ter ouvido tantas lives e tantos programas, né, do senhor conversando sobre direito registral, sobre registro de imóveis, sobre REURB. Então, muito obrigada pelo convite, me senti lisonjeada. E assim como eu me espelho em alguns profissionais, como o próprio Dr. Flausilino, que hoje é nosso presidente do Operador Nacional, né, eu acredito que todos nós temos essa missão de buscarmos ser exemplos, né, para outros profissionais que estão no meio e que estão vindo e que vão, né, continuar com essa atividade do registro de imóveis daqui para frente. Um dos meus focos atuais, que inclusive é a tese do meu doutorado, é a comparação do sistema registral brasileiro com o norte-americano. E por que eu digo isso? O senhor me perguntou sobre os cartórios dos sonhos, né? Geralmente, quando as pessoas querem criticar o nosso sistema, elas utilizam como parâmetro positivo os Estados Unidos, sem nem conhecer como que é o sistema, né, norte-americano. Mas é bonito, né? É bonito criticar o nosso, o Piniquim, e é bonito elogiar o Tio Sam. E aí eu assim, nossa, mas então assim, para eu conseguir defender o registro de imóveis no Brasil, eu preciso conhecer melhor a realidade lá fora,
para até dizer que essas pessoas todas têm razão, né? E vamos, então, tentar mudar a nossa realidade, a nossa legislação para nos fortalecermos, ou dizer, olha, não é bem assim, né? E o que eu vejo hoje lá, que tanto em relação à segurança, em relação a custo, em relação à eficiência, nós oferecemos hoje um sistema registral aqui no nosso país, Tupiniquim, muito valoroso. Claro que nós temos sempre, em qualquer atividade, em qualquer profissão, em qualquer meio, a experiência negativa, a experiência ruim, né? Mas não é o substrato e não é a alma do registro de imóveis. O registro de imóveis e o cartório dos sonhos, ele tem que ser isso, ele serve para ajudar as pessoas, para criar prosperidade, para tornar a vida das pessoas mais tranquila, mais serena, mais produtiva. E esse serviço ele tem que ser acessível, esse serviço ele tem que ser barato, esse serviço ele tem que ser ágil, ele tem que ser eficiente, né? Então, eu sempre digo para a nossa equipe, nós não estamos prestando favor. É um direito do cidadão, é um direito do nosso usuário, é um direito do nosso interessado no serviço ser surpreendido positivamente, ser recebido com atendimento de excelência, receber segurança com excelência. Então, mais pessoas tendo essa visão, né, de que nós precisamos agir com excelência, que nós não estamos prestando favor e que é um direito do cidadão receber um serviço público de qualidade, a gente não vai ter só os cartórios dos sonhos, mas a gente vai ter a vida dos sonhos, o país dos sonhos, né, o mundo dos sonhos. Então, meu muito obrigada ao senhor por fazer parte dessa mudança. Obrigado, doutora. Muito obrigado de coração. Então, a todos que nos assistiram, obrigado pela audiência, continue acompanhando o canal. Obrigado, então, e até a próxima. Inscreva-se no nosso canal, dê like nos vídeos e fique por dentro das maiores novidades sobre a REURB.